E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou policial militar aqui do DF, sou mentora de carreiras policiais e hoje eu vou falar para vocês exatamente como eu estudaria para a Polícia Penal do Goiás agora que nós estamos praticamente na reta final do edital. Nesse vídeo que eu estou gravando aqui já foi publicado o decreto falando a respeito das matérias que estão previstas para cair no edital. Quem está acompanhando aí e está estudando para esse concurso provavelmente já deve ter visto, e hoje eu vou falar para você sobre algumas estratégias simples e práticas que eu usaria para estudar para esse concurso e que você com certeza, se fizer também, vai se dar bem nessa prova. Então presta muita atenção, eu vou deixar a dica mais importante aqui para o final, então assiste esse vídeo até o final. Queria lembrar você também que se você gosta desse tipo de conteúdo, de concurso público, sobre carreiras policiais, para você se inscrever aqui no meu canal, dar o like nesse vídeo, que eu tô sempre trazendo vídeos falando sobre insights de carreiras policiais, sobre concursos públicos, dando dicas de estudos aí em todas as minhas redes sociais. Então vamos lá, o primeiro ponto aqui importante que eu tenho para falar para vocês, que eu acho que assim, é o básico, e mais precisa ser falado, é sobre a questão de você analisar as provas anteriores desse concurso. Então, por que é importante? Mesmo a gente sabendo que agora a banca mudou, a banca que está prevista vai ser a EBFC, por que mesmo assim eu considero importante que você analise as provas anteriores? Porque elas vão te dar um norte do conteúdo programático que costuma ser cobrado nessa prova. Então, eu acho muito importante que você analise as provas anteriores desse concurso e, se possível, faça várias vezes. Na prova da PMDF mesmo, eu lembro que eu cansei do tanto que eu refiz as provas anteriores da PMDF, tanto para o cargo de praça, que foi o cargo que eu prestei o concurso, quanto para os outros cargos similares que eram parecidos. Eu também fiz e refiz essas provas e fazia as questões várias vezes. E acredite no que eu tô falando, a banca, mesmo que tenha mudado, ela não costuma mudar muito o padrão de cobrança do que geralmente vem cobrado nas provas anteriores. Então, por isso que é muito importante que você analise as provas anteriores, para você ter uma noção ali do conteúdo programático, porque mesmo com algumas alterações que vieram agora das matérias, como por exemplo, veio informática agora, veio ética, isso não era previsto no edital anterior, mesmo com essas pequenas alterações que vieram aí, ainda assim vai ter uma similitude com o edital anterior, e por isso é muito importante que você analise essa prova anterior da Polícia Penal do Goiás, então não deixe de fazer ela. Um segundo ponto que é muito importante, que você tem que realmente prestar muita atenção, porque é aí que eu vejo que muito concurseiro se perde quando começa a estudar nessa reta final, é você criar um planejamento estratégico para esse concurso. E como que é um planejamento estratégico? É você focar naquilo que é mais cobrado na prova, porque o fato é que de todo o edital ali não é todas aquelas matérias que vão ser cobradas com o mesmo peso. Por exemplo, na prova passada, se você dominasse 5 matérias, você já teria o domínio aí de praticamente 72% da prova, ou seja, mais de 70% da prova anterior estava em 5 matérias. Foram essas matérias: direito penal, processo penal, a matéria de execução penal, direito constitucional e direito administrativo. Então, para vocês terem ideia, português na prova anterior já não teve um peso tão grande, mas mesmo assim eu recomendo que você não deixe de lado os conhecimentos básicos da prova, mas você precisa se ligar nisso, porque a banca ela não costuma cobrar de igual forma todas as matérias. Então é uma coisa para você analisar ali de acordo com as suas dificuldades. Por exemplo, se você vê que você tem dificuldade em uma matéria que provavelmente vai ter um peso grande, como por exemplo agora que veio o caso, a legislação penal, a legislação extravagante e a matéria de direito penal estão vindo cobradas de forma separada, eu acredito que vai ter um peso muito relevante na prova. Ainda vai continuar com esse peso relevante na prova as matérias de direito, por isso é muito importante que você estude, divida os seus horários de estudo de acordo com essas matérias, para que fique um estudo mais estratégico, mais intencional. Hoje em dia, com essa quantidade de conteúdo programático que é cobrado nas provas, foi-se o tempo que passava em concurso quem era mais inteligente. Não, gente, hoje em dia quem passa em concurso é quem é intencional. Você tem que ser intencional no seu estudo, você tem que ser estratégico. Muita gente passa, às vezes, estudando menos tempo do que outras que se dedicam ali, porque às vezes ficaram muito tempo focando em coisas que não deviam, estudando de maneira errada, não deram atenção às matérias de acordo com o peso. Por isso é muito importante que você divida o seu edital ali de forma estratégica para você estudar, de forma que você aborde mais e pegue mais aqueles pontos que a banca costuma cobrar, que eu ainda vou acreditar aí que essas matérias de direito elas vão ter um peso muito grande na sua prova
nesse edital agora que vai ser cobrado. Por isso é importante que você se atente a isso aí. Uma coisa também que eu vejo que é muito importante é você que estuda às vezes sem planejamento nenhum, sem acompanhamento, pode cair nesse erro de querer estudar assim tudo aleatório, tudo do jeito que tá na sua cabeça, e não é assim. Nós temos que analisar padrões, você tem que ver que não precisa muito reinventar o caminho, já existe um caminho que é bastante validado, então procure ir atrás realmente de um acompanhamento, e eu convido você a participar da nossa mentoria, caso você tenha interesse, que nós estamos com a mentoria focada na Polícia Penal do Goiás, é um plano de estudo que vai te acompanhar ali totalmente, a gente faz reuniões com os alunos semanal. Todo esse planejamento estratégico a gente já entrega para eles com tudo programado, a revisão, o dia que eles têm que fazer, as metas de questões, já vai ter a meta de questões ali, o que eles têm que fazer no dia, o estudo da teoria, de forma que fique tudo dividido de forma estratégica para você estudar e não perder tempo com isso, tá bom? Então isso é muito importante. Próximo ponto. O próximo ponto é que eu considero muito importante você fazer agora que está chegando nessa reta final da prova, é você criar uma meta diária de questões, porque eu acredito muito que nós, seres humanos, a gente funciona muito bem com metas. Então quando você cria uma meta diária de questões ali na semana, querendo ou não, aquilo ali vai te dar uma motivação melhor para você todo dia cumprir aquela sua meta de questões. E por que eu tô falando de questões? Porque, gente, reta final não é mais momento de você ficar perdendo horas o dia todo, mesmo que você tenha o dia todo para estudar, não é momento de você ficar o dia todo assistindo videoaula. É momento de você treinar o máximo possível. E esse treino ele vem justamente através da prática de questões. Quanto mais você praticar questões, melhor. Pegue tanto as questões ali da banca IBFC, quanto aquelas bancas que são parecidas, que tem um estilo de cobrança parecido, como por exemplo a IADES, também tem um padrão parecido com a da IBFC. Inclusive, uma coisa que eu percebo analisando ali as questões é que a IBFC ela gosta muito de cobrar questões pura letra de lei, aquele decorebazinho chato, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não gostava muito porque eu não me considerava uma pessoa boa em ficar decorando. Mas mais um ponto que eu vou falar aqui mais pra frente, mas voltando aqui nessa parte das questões, é que eu acho que é muito importante você criar uma meta de questões que te incentive a praticar todos os dias. Outra coisa, errou a questão, não é só você errou a questão e pronto, pula a questão e vida que segue. Você precisa criar um material de forma que você sempre fique voltando naquelas questões que você tá errando muito, tá com dificuldade de aprender, gente, é repetição. A repetição aí ela vai ser a mãe da perfeição. Tudo que você repete, tudo aquilo que você faz muitas vezes é que você vai se tornando bom. Então, se você tem dificuldade ali em um assunto, tá vendo que você tá errando demais, aumenta o seu contato com aquela matéria, aumenta o seu contato através das questões principalmente, porque elas vão ser muito mais direcionadas do que às vezes se você pegar uma videoaula e você ficar perdendo muito tempo ali assistindo uma videoaula de 3 horas, 4 horas em um único assunto que às vezes, sei lá, vai cair uma questão na prova. Será que é inteligente da sua parte fazer isso, assim, com o seu tempo? Então, por isso que eu falo aqui mesmo que é muito importante que você crie essa meta de questões diárias, inclusive mais um dos desafios que a gente passa para os nossos alunos também tem a ver com essa meta de questões, como eu falei aqui para vocês. Outro ponto que, querendo ou não, eu já dei uma iniciada aqui e vou falar agora, é sobre essa questão da letra de lei. Então, como eu falei para vocês, a IBFC é uma banca que ela costuma cobrar ali a letra da lei. Então, é muito importante que você crie um plano também de leitura da Lei Seca, onde você consiga dar um decorebazinho aí nessas leis, porque muito pode ser que caiam questões no seu concurso ali que sejam mesmo a letra de lei. E aí, a forma que você achar que você consegue decorar melhor, seja através de mapas mentais, seja pregando aquilo ali na sua parede. Eu pregava tudo na minha parede, quanto mais eu visualizava, melhor pra mim, pra conseguir memorizar. Então, assim, quanto mais você estiver visualizando, quanto mais você estiver em contato com essa lei, crie um plano ali de leitura, de você ler tantos artigos por dia. Por exemplo, hoje eu vou ler 10 artigos por dia de tal lei, principalmente a lei de execução penal, né? Nem preciso falar aí pra vocês como que é importante que você domine a lei de execução penal, porque ela costuma ter um peso grande. Eu acredito que vai se repetir essa tendência aí de ela ter um peso bastante relevante na sua prova, então é muito importante. Outro ponto também super estratégico que você tem que fazer é se atentar muito aos simulados, porque você vai precisar fazer simulados. Uma meta boa que eu acredito de simulados que você pode estar fazendo aí seria de 15 em 15 dias estar repetindo esses simulados, estar fazendo os simulados, porque os simulados eles vão te mostrar alguns pontos que talvez você pode estar deixando passar durante os seus estudos. Ele vai te ajudar a realmente nivelar o seu progresso ali nas matérias, então você vai conseguir analisar qual matéria você está indo melhor, qual você está indo pior. Lembrando que é sempre importante que você
faça uma análise fria desse simulado toda vez que você pegar o gabarito ali, você tirar ali os seus acertos, ver tudo que você acertou e o que você errou. Você precisa realmente buscar a sua melhoria ali em cima daquelas questões que você está errando, buscar o seu progresso em cima de matérias que você tá vendo que você tá com mais dificuldade, porque essa nivelação no todo ali, no edital todo, que vai te ajudar também a ganhar algumas questões que às vezes você pode estar deixando de lado. Então é muito normal que, por exemplo, quem estuda sem planejamento, às vezes com um cronograma que não tá ali muito validado, às vezes você que criou o cronograma ali da sua cabeça, é muito normal que às vezes você acabe deixando passar alguns assuntos. Então, mais uma vez eu reforço aqui que é importante você se atentar um planejamento estratégico, porque é ele que vai evitar que você não deixe de passar assuntos que são importantes ali para o seu estudo, para ser o mais intencional possível, tá bom? Então preste bastante atenção nessa questão dos simulados. Outra coisa que também é um ponto positivo na nossa mentoria, no nosso plano de estudos, é que nós estamos postando simulados lá para os alunos, então você não vai precisar se preocupar em buscar simulados, porque nós já temos simulados dentro da nossa plataforma, da nossa mentoria, então você vai ter acesso aos simulados, você vai ter acesso aos materiais esquematizados que já são direto ao ponto ali em PDF, que a gente coloca para realmente ficar uma coisa mais esquematizada para quem não tem o dia todo para estudar, ou para quem também não quer ficar, né, 10, 12 horas por dia estudando, assistindo vídeo aula, o que eu acho muito contraproducente. Não é uma coisa produtiva você ficar focando muito tempo em vídeo aulas. Claro que eu não tô condenando as vídeo aulas aqui, tá, gente? Não me entendam errado. Não é que é errado estudar por vídeo aula. Eu só acho que é errado quando você só quer estudar por vídeo aula e você acaba evitando as outras coisas, como por exemplo, você evita de fazer questões, quando chega na hora de fazer simulado você não quer corrigir por medo de errar. E entendam aqui, o erro aqui é o que mais vai te ajudar. Então quanto mais você estiver errando aí na sua preparação, melhor vai ser para você. Porque a hora de você errar é justamente quando você está estudando, porque é errando que você vai conseguindo corrigir, é errando que você vai conseguindo melhorar. Então não pule os simulados, não deixe de fazer, eles são muito importantes mesmo ali para você medir o seu desempenho e focar sempre nessa estratégia. Então em breve, quando o edital for lançado, a gente também eu quero fazer um outro vídeo também falando melhor, que a gente vai conseguir ter uma noção melhor ali do conteúdo programático inteiro, exatamente do que vai ser cobrado, e com isso conseguir criar um planejamento melhor. Mas nós também vamos ter um plano de reta final para quem vai fazer a Polícia Penal do Goiás. Mas se você já quiser entrar e quiser se antecipar, o que eu acho melhor ainda, porque eu acho que ninguém deveria começar a se preparar de verdade para o concurso depois que o edital sai. Depois que o edital sai é para você aprimorar aquilo que você tinha estudado antigamente, e você estuda sem toda aquela pressão de, meu Deus, tenho tanta matéria para ver e o tempo tá curto, e você cria meio que aquela contagem regressiva ali de 3 meses, enfim. Aquela loucura que a gente sabe que é quando o edital abre, para você conseguir fechar o edital, para você conseguir estudar, fazer questões, o que é mais importante. Então, mais uma vez eu digo para você, se antecipe, o edital mesmo, inclusive ele era para ser publicado hoje, tá? Na sexta-feira, hoje dia 28 de junho que eu tô gravando esse vídeo. Tinha os rumores de que o edital seria publicado hoje, ele não foi publicado ainda, mas eu acredito que agora tá mais perto do que nunca. Então, assim, eu confesso pra vocês que eu acharia ótimo se o edital não tivesse publicado hoje, porque mais tempo para estudar agora que já tem ali as matérias que vão cair no seu concurso, como por exemplo informática, ética, legislação extravagante, dá para você ir dando uma focada melhor nesse assunto. Então no vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Vou lembrar vocês de me seguir lá no Instagram, no TikTok, na rede vizinha, vou deixar aqui abaixo nas minhas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!